2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10. E diz assim: depois dele, Eleazar, entre os 3 valentes que estavam com Davi, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. E se voltou o povo para junto dele, somente a tomar o despojo. A partir do versículo 8, esse capítulo tem o seguinte título: Os Valentes de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Como guerreiro, ele conquistou territórios e não experimentou derrota. Lá em 2 Samuel 8:6 está escrito: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Ao lado de Davi, havia homens que o apoiavam o tempo inteiro. Inicialmente, eram homens sem perfil algum. Quando fugia de Saul, Davi os encontrou na caverna de Adulão. E diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel 22:2: ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Davi se tornou chefe desses homens. Davi os formou, treinou esses homens, e eles se tornaram valentes, bem-sucedidos, e tiveram suas vidas transformadas. Foram honrados e receberam destaque. Esses homens tiveram seus nomes cantados em um capítulo bíblico que é dedicado a eles, a fim de que fossem lembrados até os dias de hoje. Eles alcançaram tudo isso debaixo da graça de Deus e da liderança de Davi. Eles se sobressaíram e se tornaram homens valorosos. Lá em 1 Crônicas 12, versículo 2 e os versículos 8 e 14, nós podemos encontrar a descrição deles. Diz assim: tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Dos gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor deles valia por 100 homens, e o maior por 1000 homens. Todo valente é reconhecido e tem uma marca. Todos aqueles que se destacam têm um sinal em suas vidas. Os valentes são chamados para conquistar e não para se intimidar. Davi tinha uma equipe que se sobressaía como uma equipe guerreira. A respeito de alguns, a Bíblia registra o que fizeram. Eleazar foi um deles, e a seu respeito se registrou: feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. 2 Samuel 23:10. Eleazar tinha algumas características que fizeram com que se tornasse conhecido como um dos 3 maiores valentes de Davi. A primeira característica de Eleazar era a fidelidade. Diz assim, versículo 9: entre os 3 valentes que estavam com Davi se encontrava Eleazar. Eleazar não era um problema, mas uma solução para os problemas de Davi e do seu povo. Antes de se encontrar com Davi, sua situação era crítica, mas depois se tornou uma bênção. Tornou-se um discípulo do Senhor e também um seguidor de Davi. Um dos segredos para a vitória e que se destaca o valente é a fidelidade para com Deus. E principalmente para com o plano de Deus para a sua vida. Eleazar tinha uma aliança com Davi, e gratidão por ter sido Davi um instrumento de Deus para resgatá-lo da situação em que ele vivia. Fidelidade é característica de alguém digno de fé. Ele era confiável. Quando temos aliança com Deus, honramos a Deus e honramos também aos nossos pais e aos nossos líderes.
A vitória de Davi é devida por ter se cercado de pessoas valentes, não apenas fortes, mas fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a Deus. A segunda característica de Eleazar, que nós encontramos presente em todos os valentes, é a disposição para se cansar. Eleazar, diz a Bíblia, cansou a mão até lhe cansar a mão, diz o versículo. Não existe guerra que não canse. Alguns ainda pensam que podem se tornar guerreiros e vencedores sem qualquer cansaço. O cansaço físico, emocional e espiritual são naturais naqueles que se esmeram, que se dedicam, se envolvem no trabalho. O valente não tem preguiça, não se esconde, não foge, não escapa quando vê algo por fazer. O valente do Senhor não fica preso dentro de casa, preocupado com suas próprias coisas. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele dá tudo de si, não tem tempo ruim. Tem uma mente excelente, uma visão de conquista e sabe qual é a sua função, porque compreende qual é o seu chamado. Todos nós queremos ter nossas vidas transformadas por Deus. Todos nós queremos receber honra da parte de Deus. Todos nós queremos que Deus ouça as nossas orações e resolva os problemas das nossas vidas. Mas precisamos prestar atenção às características dos valentes de Deus. Daqueles que Deus transformou de desvalidos e endividados deste mundo em guerreiros valentes. Daqueles que fizeram parte de um exército invencível. Daqueles que agradou a Deus fazer com que seus nomes fossem citados na palavra de Deus. E depois de tantos mil anos, nós estamos aqui falando sobre eles. Fomos chamados para uma conquista. Davi é uma figura de Jesus. Os que se acham em aperto, endividados, amargurados de espírito, são chamados à restauração para uma conquista. Quando Davi entendeu que fora Deus quem o tirou de trás das malhadas como pastor de ovelhas e o colocou como príncipe sobre Israel, ele deu o melhor de si. Seus discípulos seguiram seu exemplo porque Davi era modelo de valente. Cansaço físico e emocional não são nada demais. Noites mal dormidas e outras renúncias são comuns aos valentes, mas a recompensa sempre vem. Os valentes de Deus colherão seus frutos. A terceira característica que nós encontramos em Eleazar, um valente de Davi e do Senhor, é a perseverança. A palavra de Deus diz que ele até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Ele lutou até cansar a mão e a espada ficar pegada à mão dele. Eleazar não parou. Ele lutou tanto que a espada se tornou a sua própria mão. Não desistir é outra característica do valente. Ele persevera, não para, vai até o fim, custe o que custar. De vez em quando ouço alguns dizerem que querem dar um tempo, que não aguentam a jornada com Jesus, que estão sobrecarregados. Esse é um dos maiores enganos do inimigo. Porque longe de Jesus, nós sabemos, nós que pregamos o Evangelho, as pessoas estão aí vazias, perdidas. E nós que estamos na presença de Deus, muitas vezes por qualquer coisinha queremos saltar do barco. Jesus nunca parou, por mais difícil que fossem as circunstâncias. Um atleta não pode parar de correr, não pode parar de treinar. Se ele fizer isso, ele vai perder o ritmo e não chegará ao final. Diminuir a marcha é possível, mas parar nunca. Paulo diz: sede firmes e constantes. Sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A constância na guerra é um desafio para todos nós, mas é o que nos garante a vitória. A quarta característica do valente Eleazar é que vemos que ele se apegou à espada. Sua mão não se separou mais da espada.
Paulo nos ensina que devemos tomar a espada do Espírito nessa guerra espiritual. É a palavra de Deus. Ele se apegou à espada de tanto lutar. Ler e meditar na palavra simplesmente não surge efeito e não nos faz valentes. Valente é aquele que vive a palavra e usa a palavra contra o inimigo, como Jesus fez. Ele profetiza, evangeliza, ensina, fala em tempo e fora de tempo e também luta por sua vida familiar e profissional. Sua espada derrota o inimigo sempre. De tanto usá-la, fica pregada à mão. A mão fala de nossas ações, fala daquilo que fazemos, das nossas obras. O valente tem a palavra de Deus como estilo de vida. Ele considera os princípios e tem temor de Deus. Eleazar não conseguia mais abrir a mão e soltar a espada. Sua mão ficou pegada à espada. Paulo disse que o bom obreiro do Senhor deve manejar bem a palavra da verdade. Todo valente tem a espada, que é a palavra de Deus, pegada à sua mão e a sua mão pegada à palavra, e dela não se aparta. Pela palavra profética, as trevas se dissipam, os demônios fogem, as maldições são quebradas, a salvação brota e a vida se estabelece. Paulo disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é ser adestrado na espada, saber responder com sabedoria e usar a palavra com autoridade. A quinta característica do valente do Senhor, e que vemos em Eleazar, é que ele toma a causa de todos. Eleazar, o valente de Davi, guerreou como se tudo dependesse dele. Essa é a postura de um guerreiro. Ele sabe que cada um tem a sua parte na batalha, na guerra, mas ele faz o seu trabalho como se ele errasse, tudo estivesse perdido. Somos uma equipe, um corpo. Temos que ter consciência de que somos um corpo e que a conquista é sempre coletiva. Porém, não podemos descuidar daquilo que nos cabe fazer nesse todo. Não podemos negligenciar com a nossa parte. Isso se aplica à nossa família, à nossa equipe de trabalho e à igreja. Eleazar lutou como se tudo dependesse dele e, ao mesmo tempo, como se tudo dependesse de Deus. Assim pensa e age um valente. Ele não espera pelos outros, ele age, tem iniciativa, assume sua responsabilidade, independente da atitude dos outros. Se os outros não fizerem, não faz mal. O valente não murmura, Deus pode contar com ele. Se todos os outros falharem, o valente continua. Esse é o raciocínio do vencedor. Não apenas valente, mas vencedor. Ele não espera pelos outros para fazer a sua parte no todo, para ver se tudo vai dar certo. Ele trabalha para que tudo dê certo. E por isso Deus confia nele e entrega o ministério a ele e dá a ele a honra devida. Diz assim, versículo 10: e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. O valente disponibiliza os recursos, dá alimento, pensa na coletividade e não apenas em si mesmo. Todos puderam usufruir do despojo, porque o valente é altruísta e não egoísta. Aquele foi um dia de grande livramento do Senhor. O Senhor honrou a atitude de Eleazar. Ele fez a sua parte, Deus fez a dele. E Deus o honrou, porque Eleazar não desistiu, não parou e perseverou até o fim. Deus permitiu que ele colhesse os louros da vitória, porque ele plantou trabalho, plantou perseverança e plantou altruísmo. Então Deus providenciou o livramento. Muitos querem livramento. Muitos querem honra e mudança de vida, mas não querem guerra, não querem esforço e nem dedicação. Livramento é a resposta de Deus para alguém que tem um coração cheio de fé, perseverante, altruísta, convicto de que vale a pena lutar.
Só os libertos são valentes e alcançam o livramento. A libertação acontece em nosso interior e é a libertação que nos permite perseverar. Só os libertos perseveram. É a libertação que nos permite continuar lutando, cansados, oprimidos às vezes, mas plantando sempre, lutando sempre, prosseguindo para o alvo sempre. O livramento, ao contrário da libertação, é exterior. O livramento é a ação de Deus, a fim de que todos vejam a recompensa dos libertos. Os libertos já alcançaram pela fé a vitória. A vitória certamente virá para todos os libertos. É só uma questão de tempo, até que Deus, no tempo dele, mostre ao mundo a recompensa do liberto. A colheita do liberto é a honra que vem da parte de Deus. A transformação ocorre ao longo do caminho que Jesus disse que é. Eu sou o caminho. Pois não. A transformação ocorre ao longo do caminho que Jesus disse que é. Eu sou o caminho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. E ele pega os desvalidos, aqueles que não são, os sem perspectiva, liberta-os e dá a eles um bom futuro. Os valentes do Senhor tomam a sua causa particular e também a causa da coletividade e a combatem até alcançarem o livramento, a libertação e recebem do Senhor a honra. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é dar honra àquele que persevera em seu caminho. Deus levantou Davi para tomar o lugar de Saul. Saul havia falhado como rei. Saul deixara de ser valente e por isso foi rejeitado. Era preciso retomar o propósito da conquista. Davi foi chamado para conquistar. A equipe dele também era formada por pessoas valentes. Só os valentes conquistam. A escolha é nossa. Permaneceremos em nossas limitações e mediocridade ou avançaremos para nossas conquistas? Jesus disse em Mateus 11:12: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tudo depende da visão que nós temos do reino. É tempo de renunciar ao medo, renunciar à passividade e à letargia. O Senhor está selecionando os seus valentes. Jesus escolheu 12 valentes. Um deles voltou atrás e foi substituído. Agora é a nossa vez. Está tudo em nossas mãos. Nossa postura determinará o que seremos como pessoas, em nossa família, no nosso trabalho e na igreja. Como seremos como servos de Deus, como igreja e como nação nos próximos anos. Que registro ficará sobre a sua existência? Quais ou qual dos seus feitos marcará a sua trajetória aqui na terra? Os valentes ainda estão sendo gerados por Deus e por Ele forjados no dia de hoje. É a sua vez. Você quer ser um valente do Senhor? Valentes nasceram para vencer, para conquistar e fazer história. Sejamos nós também valentes do Senhor, a fim de que os nossos nomes sejam escritos diante de Deus, como um memorial, como está escrito em Apocalipse 21:7. Aquele que vencer, ou seja, ao valente que superar as crises, as adversidades, as fraquezas e o medo, farei com que sejam colunas na casa de meu Pai. Amém. Jesus querido, muito obrigada por tua palavra, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Abençoa-nos nessa noite. Que a tua palavra não fique apenas, Senhor, agora em nossas mentes por pouco tempo, mas que ela desça ao nosso coração, Senhor.